boa tarde. Está com a Eclésia. Daqui a pouco, a rubrica que vem assinalando os 50 anos do Concílio Vaticano II, mas para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. E começamos com as conclusões do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, que ontem reuniu em Fátima. Estabilidade política e consenso nacional são as ideias-chave saídas do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. Numa nota divulgada pelo porta-voz da CEP, os bispos portugueses mostram-se preocupados com a situação atual do país e pedem estabilidade política no meio das divergências. É exigida pela própria natureza da democracia e da responsabilidade dos seus atores, requerendo a busca permanente do maior consenso social e político. Numa democracia adulta, as crises políticas deverão ser sempre a exceção. Em momentos críticos, podem comprometer soluções e atrasar dinamismos na sua busca. O Conselho Permanente da CEP alerta para o desemprego, apresentado como um dos aspectos mais graves desta crise, e convida a respeitar o direito ao trabalho diante da atual crise económica. Interrogado pelos jornalistas sobre as recentes manifestações, o porta-voz da CEP espera que os governantes saibam ler com discernimento estes sinais. É uma interpelação forte a quem nos governa, que tem a última responsabilidade do destino da nação e das medidas que achar por bem propor para a solução da crise. Contamos que os nossos governantes saibam ler com discernimento essa manifestação da vontade pública. Não são um decreto real, mas são uma auscultação da opinião pública e, certamente, com sabedoria, os nossos governantes hão de saber interpretar esse forte sinal. Para o Padre Manuel Morujão, as decisões governamentais devem ir na linha de proteger os mais débeis e os mais penalizados pela crise. Rezo pelo Líbano para que resista com coragem a todos os que querem destruir a paz. Foi com estas palavras que Bento XVI se despediu e concluiu a sua visita ao Líbano. Momentos marcados pelo convite à reconciliação e intensos apelos à construção da paz. Bento XVI despediu-se do Líbano com os votos de que este possa ser um espaço no qual os homens e as mulheres vivam em harmonia e em paz. Segundo o Papa, só assim se oferece o testemunho da presença de Deus, mas também o sinal da comunhão entre os homens, independentemente da sua sensibilidade política ou religiosa. Peço a Deus pelo Líbano, para que viva em paz e resista com coragem a tudo o que a possa destruir ou ameaçar. Desejo que o Líbano continue a permitir o pluralismo das tradições religiosas e a não escutar a voz daqueles que o querem impedir. Esta viagem do Papa resultou num enorme apelo à paz. Para o Pontífice, ela será uma realidade quando todos derem o seu contributo para a unidade. E este é um desafio que se alcança com atitude de serviço, que é a vocação do cristão. Servir a justiça e a paz num mundo onde a violência não cessa de estender o seu cortejo de morte e de destruição é uma urgência. O empenho por uma sociedade fraterna para construir a comunhão. Palavras que Bento XVI pronunciou durante a Eucaristia, que celebrou diante de dezenas de milhares de fiéis e que concluía envolvendo também a comunidade internacional na resolução das crises que afetam a região. Porquê tantos horrores? Porquê tantos mortos? Faço um apelo à comunidade internacional. Faço um apelo aos países árabes, a fim de que, como irmãos, proponham soluções execuíveis, que respeitem a dignidade de toda a pessoa humana, os seus direitos e a sua religião. Quem quer construir a paz deve deixar de ver no outro um mal a eliminar. A paz esteve também no centro do encontro do Papa com os responsáveis das 4 comunidades muçulmanas, sunita, xiita, drusa e alauíta. Conjuntamente todos emitiram uma declaração de intenções que, no entanto, destoa ainda muito da realidade que continua a marcar o cotidiano no Médio Oriente.
E a paz no Médio Oriente só é possível com o trabalho dos jovens. Diante deles, Bento XVI quis envolver cristãos e muçulmanos na construção da paz. Essa é também a premissa para que os cristãos permaneçam na região. Segundo o Papa, o Médio Oriente deverá valorizar as diferenças das suas comunidades que se unem em valores humanos universais. O Líbano aguardava a vinda do Papa como a sede aguarda por um copo de água fresca. As palavras são do porta-voz do Vaticano, Padre Frederico Lombardi, mas de alguma forma corroboram o entusiasmo e a afluência em torno dos atos públicos de Bento XVI. Assim foi quando o Papa se encontrou com 20 mil jovens na praça de frente ao Patriarcado Maronita de Bequerque. O Papa afirmou conhecer as dificuldades dos jovens, a instabilidade e insegurança que eles enfrentam. Même le chômage et la précarité ne doivent pas vous inciter à goûter. O próprio desemprego e a precariedade não devem impelir-vos a provar o mel amargo da imigração, com o desenraizamento e a separação em troca de um futuro incerto. Tendes de ser protagonistas do futuro do vosso país e assumir a vossa função na sociedade e na Igreja. O Papa transmitiu uma mensagem de alento aos jovens presentes, exortando-os a não deixarem o Líbano, e dirigiu uma mensagem especial aos jovens muçulmanos ali presentes. Obrigado pela vossa presença, que é tão importante. Sois, juntamente com os jovens cristãos, o futuro deste país maravilhoso e de todo o Médio Oriente. Procurai construí-lo juntos e, quando fordes adultos, continuai a viver a concórdia na unidade com os cristãos. É que a beleza do Líbano encontra-se nesta bela simbiose. Região mártir e a fazer fronteira com o Líbano é a Síria, e Bento XVI também não esqueceu os jovens que ali enfrentam o sofrimento e a morte. J'ai appris également qu'il y a parmi nous des jeunes venus de Syrie. Soube ainda que há entre nós jovens vindos da Síria. Quero dizer-vos o quanto admiro a vossa coragem. Dizei em vossa casa aos vossos familiares e aos vossos amigos que o Papa não vos esquece. Dizei ao vosso redor que o Papa está triste por causa dos vossos sofrimentos e lutos. Não esquece a Síria nas suas orações e preocupações. Nem esquece as populações do Médio Oriente que sofrem. É tempo que os muçulmanos e cristãos se unam para pôr termo à violência e às guerras. Que les musulmans et chrétiens s'unissent pour mettre fin à la violence et aux guerres. O Papa concluía afirmando que a paz tem muitos rostos, mas que a imagem dos jovens em festa é, sem dúvida, o mais importante. O Papa viajou para o Líbano para entregar a exortação apostólica Ecclesia in Médio Oriente. Nela, Bento XVI manifesta a esperança que judeus, cristãos e muçulmanos consigam perceber no outro um irmão a respeitar e a amar para darem um bom testemunho de serena convivência. O motivo primeiro da deslocação de Bento XVI ao Líbano era a força que o Papa pretendia transmitir a uma comunidade cristã que habita uma região do mundo particularmente difícil. E se o Líbano sofre as consequências do que se passa à sua volta, é ainda uma nação tolerante e respeitadora do espaço de cada religião. O mesmo não acontece em países vizinhos como o Iraque, a Síria, a Palestina, onde ser cristão começa a representar um risco de vida. A pensar nestes condicionalismos à presença cristã, a exortação Ecclesia in Médio Oriente assume-se como um roteiro para os anos futuros. A sua assinatura e entrega constituía a dimensão oficial desta visita. Assim, na Basílica de São Paulo, em Harissa, o Papa assinava o documento que baseia o futuro dos cristãos na região numa atenção a Cristo e na construção do diálogo e da paz. A exortação Ecclesia in Médio Oriente oferece elementos que podem ajudar a um exame de consciência pessoal e comunitária, uma avaliação objetiva do compromisso e desejo de santidade de cada discípulo de Cristo. A exortação abre ao verdadeiro diálogo
interreligioso, fundado na fé em Deus uno e Criador. O diálogo e a cooperação recíprocas são essenciais para que os católicos do Médio Oriente, que na sua maioria são cidadãos lá nascidos, tenham o dever e o direito de participar plenamente na vida nacional, contribuindo para a edificação da própria pátria. Isto pode ler-se na exortação pós-sinodal, que é também um contributo para uma fé mais autêntica. Ce document veut contribuer à dépouiller la foi de ce qu'il en est dit. Este documento quer contribuir para despojar a fé daquilo que a ensombra, de tudo o que pode ofuscar o esplendor da luz de Cristo. Assim, a comunhão é uma autêntica adesão a Cristo e o testemunho é uma irradiação do mistério pascal, que dá um sentido pleno à cruz gloriosa. Bento XVI espera que os judeus, os cristãos e os muçulmanos consigam entrever no outro crente um irmão a respeitar e a amar, para darem, em primeiro lugar, nas suas terras, um bom testemunho de serena convivência. Aos cristãos, o Papa promete a proximidade da Igreja Universal. Igrejas presentes no Médio Oriente, não temeis, porque o Senhor está verdadeiramente convosco, até ao fim do mundo. Não temais, porque a Igreja Universal vos acompanha com a sua solidariedade humana e espiritual. A primeira Assembleia Especial para o Médio Oriente do Sínodo dos Bispos decorreu no Vaticano de 10 a 24 de outubro de 2010, com a presença de Bento XVI. O seu documento conclusivo, agora divulgado pela Santa Sé, diz que o Conselho das Igrejas do Médio Oriente, que reúne as igrejas das diversas tradições cristãs presentes na região, constitui o espaço propício para um diálogo que se há de desenvolver no amor e no respeito recíproco. O Papa foi ao Líbano para dar força às comunidades cristãs ali presentes para que elas não se sintam esquecidas. Esta é a opinião de Henri Tessier, arcebispo emérito de Argel e um profundo conhecedor das relações entre cristãos e muçulmanos. A Igreja deve estar presente, principalmente nos lugares onde as pessoas sofrem. Se a Igreja apenas intervém quando não existem problemas, a sua mensagem fica limitada. É precisamente quando as pessoas estão em dificuldades e na prova que importa ir ao seu encontro e transmitir-lhes uma mensagem de paz. Depois da atualidade, a habitual rubrica que vem assinalando os 50 anos do Concílio Vaticano II é conduzida pelo jornalista Henrique Matos. Olá, muito boa tarde. Regressamos com este nosso espaço que procura visitar o tempo que antecedeu a convocação do Concílio Vaticano II. Estamos entre nós e para nos ajudar neste itinerário de análise com a doutora Emília Nadal, pintora. Obrigado por estar na nossa companhia. Podemos dizer que a Igreja, antes do Concílio, de alguma forma estava um tanto ou quanto afastado das realidades humanas, do concreto da vida das pessoas. Havia talvez um distanciamento algo notório em relação às preocupações de justiça social, das dificuldades que as pessoas enfrentavam, particularmente num país como o nosso, muito marcado pela pobreza, pela falta de liberdade. Sim, isso é evidente que, aliás, essa observação de que a Igreja muitas vezes está longe da realidade é algo que se continua a afirmar em muitos aspectos, mas naquela altura mais, porque havia uma concepção espiritualista e ritualista da Igreja muito intensa, não é? A Igreja institucional, como instituição, portanto, reunia as pessoas nas celebrações religiosas, celebrações litúrgicas, e que não estaria tão próxima ao sentido da comunicação. Porque hoje em dia, através dos meios de comunicação, a Igreja, e afim a sua opinião da Igreja, chega praticamente a todo lado. Naquela altura não era bem assim, era muito mais ao nível territorial da paróquia. Era um espírito, eu diria, muito rural.
mesmo a própria espiritualidade que se oferecia aos leigos, estou a pensar, portanto, também dentro da própria Juca, era muito, muito influenciada pela espiritualidade monástica, pela espiritualidade eclesiástica. Ainda não havia essa preocupação de entender que os leigos têm uma perspectiva diferente de vida e um estilo diferente de vida e que, portanto, podem ter outro tipo de solicitações e também outro tipo de espiritualidades. Isso começou, de facto, depois a surgir à medida que os movimentos se foram multiplicando, não é? E, portanto, e sobre a questão social, lá está, era um pouco aquilo que se transmitia, pronto, nascemos pobrezinhos, é a vontade de Deus, temos que aceitar as nossas condições e os outros têm que fazer caridade para os ajudar, mas muitas vezes também uma caridade seletiva, porque se não for casado pela igreja, se não tiver batizado, está fora da nossa alçada, e outro tipo de situações, ou então se for divorciado ainda pior, de maneira que era uma caridade que se fazia como um remédio, mas não, ou melhor, dar o peixe, mas não ensinar as pessoas a pescar e, sobretudo, a defender e a afirmar os seus direitos. E não apontar o dedo a um regime político que também era causador de toda esta... Era, mas também era um regime político, mas eu acho que não havia grande consciência política, tanto quanto eu me lembro, não havia grande consciência política, a não ser os velhos republicanos que tinham andado nessas lutas, que era o caso do meu avô, e com quem eu gostava muito de conversar, e que esses sim tinham uma perspectiva política forte e tudo. Os outros não tanto. E o meu pai, não sendo português, também era qualquer coisa do qual ele também não se queria meter para não ter complicações. Mas havia essa autocensura, digamos assim, e falta de sensibilidade. Por exemplo, eu lembro quando, a certa altura, já depois, muito mais tarde, veio aquela opção da Igreja de opção preferencial pelos pobres. A opção preferencial pelos mais desfavorecidos, que hoje em dia faz parte do nosso discurso diário, do discurso diário da Igreja e da preocupação diária da Igreja, era impensável. Era impensável. Era logo visto como... Era muito marxista. Era logo marxista. É lamentável dizê-lo, mas é verdade, porque, enfim, aquilo que imperava era pregar o espírito de paciência, o espírito de aceitação, enfim, os filhos obedecerem aos pais. Enfim, já não vou para o lado da orientação das mulheres, que no meu caso também não fui vítima disso, porque o meu pai tinha, de facto, ideias muito diferentes e sempre quis que nós tivéssemos opções iguais às dos rapazes, eu e a minha irmã, portanto, mas isso não era de todo o que se passava. Portanto, havia ainda uma mentalidade rural muito forte, uma mentalidade, digamos assim, de subserviência ao poder, aos poderes instituídos, familiares, sociais, políticos, que imperava muito. Isto leva, esta posição acaba por gerar uma ruptura em alguns católicos e leva-os até a militar em alguns movimentos mais próximos da esquerda. Era a única hipótese. Por uma questão até deles de consciência. De consciência, exatamente, consciência, de companheirismo. De companheirismo, porque, enfim, estou a pensar nas conferências de São Vicente de Paulo, que era aquilo até onde se podia ir, não é? E onde os católicos, de facto, militavam ao nível de tentar minorar, de tentar ajudar, de tentar compensar as situações realmente graves das pessoas que eram assistidas. Mas não ir além disso, mas se fosse ir além disso, não é? Eu vou dizer, eu tive uma empregada que era da JOC. E então, algumas vezes fui às reuniões da JOC, e a JOC ainda tinha problemas muito maiores do que a JUC nesse aspecto. A JOC e depois a LOC, não é? Porque na medida em que era o meio operário, mas vou mesmo dizer, o facto de eu ter ido às reuniões da JOC também levantou imensas interrogações, quando para mim era uma coisa normal, natural. Por isso já se pode ver a que ponto essas eram questões muito sensíveis. Ainda hoje o sindicalismo tem gente que ainda destes tempos que fez uma opção por determinadas áreas sindicais e continuam a militar nos sindicatos, gente também destes tempos, não é?
Sim, também é uma coisa que custa muito ainda a aceitar a muitas pessoas, é como é que é possível compatibilizar, por exemplo, uma fé cristã com movimentos sindicais que se arvoram do marxismo, ou pelo menos arvoraram. Enfim, uma das coisas que o Concílio veio fazer foi realmente a opção em consciência e também a autonomia das realidades terrestres. E isso é que é outro ponto fundamental, que é o problema da autonomia das realidades terrestres. Porque a Igreja sentia-se com o direito e até com o dever de orientar as realidades terrestres e a realidade política de acordo com aquilo que entendia ser compatível com a sua visão. E, portanto, aí era logo esse campo de fricção que existia e que o próprio Concílio veio realmente, enfim, digamos, a aceitar, não é? E a propor. Daí que a convocação do Concílio e o início dos trabalhos não tenha propriamente despertado em Portugal um grande entusiasmo ou celebrações de júbilo muito grandes. Só a título privado e a título de grupos, não é? Muito bem, doutora Emília Nadal, obrigado por nos ter ajudado uma vez mais a analisar alguns pequenos, enormes pormenores que fazem a história e que nos condicionam de alguma forma ainda hoje os dias. Foi a nossa rubrica a olhar os tempos que levaram à convocação do Concílio Vaticano II. Estaremos de volta de hoje a 8 dias. E foi o Eclésia de hoje. Estes e outros assuntos merecem desenvolvimentos na plataforma multimédia da Igreja Católica. Basta entrar em agência.eclésia.pt. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.